Precisamos levar nossa cruz, né, irmão? Amém. Um dia vai ser tua casa, né? Amém. Vai ser um local, pode sentar aqui. Né? Pois. E aí, você tem uma bola, não tem? Tem bola? Eu vi você hoje com a bola na mão, na tua bola. Estava ou não estava? Viu como é que eu vi? Eu passei lá e você com a bola aí, ó. Legal, precisamos agora bater uma bola aí, eu, você. O que, irmão do céu? O quê? O garrafa no gol? Né? Não, vamos fazer um time aqui. Quer bola de futebol, não? Tem? Quer bola de futebol, não? Aqui é o melhor. Quem viu aquele grande jogador que você foi, Fica quieto. a coisa não é futebol. Irmãos, vamos contribuir, né? Contribuir, fazer nosso dízimo na casa do Senhor. Dá um envelope para mim ali para o Paulo. Não. Sim, eu amo a mensagem da cruz, aleluia. Hoje eu penso o Francisco, gente. Voltei aqui, menino. Da sua terra hoje. Fui da sua terra, você foi terra da Inglaterra? São brasileiros. Você sai de Araia? Sai de Araia? Ele não consegue, pastor. A timidez não está deixando. Vai aprender. Vai aprender, em nome de Jesus. Falar disso, amanhã nós temos a live, né? 6h30, 7h30, né? Não pede pé. Louvamos o Senhor, te adoramos, ó Pai.
entregando aquilo que o Senhor nos dá e entregando em pouca porção, porque muito mais que isso o Senhor nos entrega. Eu te agradeço, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Só ele mesmo. Né, mãe? Só ele mesmo. Irmão, nós vamos parar, preparar tudo já, tá? Você sabe que eu estou dando cheque. Olha, dizer que ele disse que pegou comigo, ele disse, você pegou. Pegou ali, né? Tá aí, eu vou ver. Não lembro, mas tá aí. Tá, tem 3 ou 4 sinais para você. Eu assinei que eu estou aqui, eu não sei. Estou com o pastor Isabel do Salvador. O que foi, irmão Madeira? Esqueceu o caderno? Oi? Não, estava preocupado, você foi arrebatado. Oi? Pastor, seria a hora, não tinha assim. Então, mas a caminho seria péssimo, você ia e vai ficar. Oi? Que irmão é você? Vai sozinho ou deixar a gente aqui? Então vamos todo mundo junto, vamos esperar a Amém. gente voltar. Vamos trabalhar na seara, né? Você vai cair. Mamãe, ora pelo poder da mão do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade de nós estarmos aqui. O Senhor permitiu que nós abrimos nossos olhos essa manhã para chegar a esse horário aqui e estar aqui cultuando o Senhor. Então eu quero pedir pela vida do irmão Poder, que o Senhor venha com provisão ao coração dele, à mente, Deus, que o Senhor possa estar falando através dos seus servos. Em nome de Jesus, que seja feita toda a sua vontade nesse culto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Que Deus nos abençoe. Deus continue nos dando uma noite totalmente na presença do Senhor. E como foi um louvor maravilhoso a mensagem da cruz. E nós é bênção para nós que possamos estar sempre levando mensagem ao nosso próximo e também nos alimentando a palavra de Deus para poder bênção que é uma irmão Marcos, né, que eu estou bem preparado para o coral. Mas a palavra de Deus é maravilhosa, porque realmente essa é a nossa missão, né? Levar a mensagem da cruz, né? E a mensagem da cruz é levada através do ensinamento da palavra de Deus, através do que nós temos aprendido no decorrer da nossa vida cristã. E a palavra de Deus, e vamos justamente falar qual é o poder da palavra de Deus nas nossas vidas. Nós vamos em 2 Timóteo, os 2 últimos versículos de Timóteo 3. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3.
postar de pé e reverência. Palavra abençoada do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir com justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Aleluia. A palavra mais poderosa, mais forte assim de ensinamento, né? Porque aqui está simplificando, está fazendo um resumo do que a palavra de Deus faz na nossa vida, como que nós temos que nos alimentar para estar instruído, para estar sendo repreendido também, né? Ou seja, as passagens que Deus condena, o que condena, nos corrige quando nós estamos andando erroneamente e nos ensina. Isso tudo é dentro de um contexto só, ou seja, você vai aprender a se portar como um servo de Deus, como um pregador, como aquele que Deus quer para nós, fazer o ídolo do teu Filho amado Jesus Cristo. Gente mesmo, vai sentar. É que aí nós vamos pregando. Mas aí, irmão, e Timóteo era o filho na fé de Paulo, né? O pastor acabou de falar de como o irmão no hino pregar a mensagem da cruz até a coroa. Amém. E é o que Paulo, justamente, no último capítulo, no 4, lá no 7, ele vai falar sobre o bom combate, né? Que guardou a fé, está preparado para. Mas, irmãos, Paulo, nessa carta ao seu filho, no caso, Timóteo, que eu acabei de falar, ele orienta como divulgar o Evangelho, através de como ele seguir os passos, como ele anunciar a mensagem da cruz, como ele continuar a caminhada que Paulo veio, porque Paulo já estava prestes a morrer aqui, já estava chegando no final de vida. Então ele começou a orientar, ele começou como sempre, a discipular as pessoas. E Timóteo já era um jovem, praticamente ele tinha mais ou menos 23 anos nessa época, ele já era um jovem pastor, que ele já pregava, ele já estava junto no trabalho da obra com Paulo, com vários lugares que eles foram, né, as próprias cartas aqui, as 12 cartas paulinas, em 6, fora as 2 aqui, ele cita Timóteo logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo. Eu, meu filho, eu e meu companheiro Timóteo. E nisso ele foi ensinando a Timóteo para que Timóteo se firmasse cada vez mais na presença do Senhor, ele ficasse atento o que ele poderia encontrar, como acontecia muito naquela época. E Timóteo, ele era de natural de Listra. Tinha a avó dele, Lloyd, tinha a mãe dele, Eunice, que era uma judia que se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. E ele, desde novo, Timóteo, ele já tinha base na palavra, porque desde novo ele já tinha esse ensinamento. Desde criança, do avó, da mãe dele, mas ele foi seguindo, e Paulo foi orientando. Para que ele ficasse cada vez mais firme na palavra de Deus, para ele poder ser como um soldado. Ele até cita, Paulo até cita nas cartas, ser como um soldado preparado, soldado firme, soldado valente, soldado que não se envolve com as coisas civis, ou seja, no caso nós não vamos nos envolver com a arte da carne, assim, sempre ser cada vez mais aquele soldado, aquele servo fiel, cada vez mais dentro da palavra de Deus, cada vez mais entendendo que o mundo está aí realmente para nos estragar, tentar nos estragar, para nos tirar da presença do Senhor. Mas quando nós estamos aqui inseridos na palavra de Deus, quando nós entramos e reconhecemos onde estão as instruções, as
imperfeições está aqui, onde temos que nos corrigir quando procuramos palavras de correção, tem aqui. Quando Deus condena as coisas, o que Deus condena, a gente vai aqui e procura, e depois eu vou citar várias passagens que falam sobre isso. Mas Paulo também orienta Timóteo a ser como um atleta. O que é um atleta? Porque o atleta, quando ele se prepara para uma competição, um exemplo, um corredor, ele se prepara com afinco, se prepara com dedicação, ele se prepara para poder alcançar o objetivo dele. E o objetivo de um atleta é o quê? É a linha de chegada, são os troféus, são as vitórias. Só que o atleta, ele recebe, faz isso tudo para ter uma coroa, e a coroa geralmente de ouro, né? Aquela coisa. Mas com o tempo acaba, mas nós não acabamos de falar. A mensagem, a coroa nossa é a Jerusalém Celestial. A coroa nossa, o nosso troféu, é aquela chavezinha que Jesus foi preparar para a morada, para nós estarmos lá juntos. Cada um, como o pastor falou, e vamos todos juntos. Nós estaremos juntos em nome de Jesus Cristo, caminhando na presença do Senhor. E 1 Coríntios 9, 25 diz assim: todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros. E abrir, irmão? Acompanhar? 1 Coríntios 9, 25. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de ouro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas é só pelo desejo, só aquele prazer de chegar primeiro. Mas aquele prazer de chegar primeiro, ele tem uma trajetória enorme até chegar aqui dali. Ele se dedica. Mas nós queremos receber a coroa que dura para sempre, que diz na palavra. Essa coroa, vamos falar, é a coroa lá, ó, da nossa bênção lá, na vida eterna lá, nas ruas de ouro, na moradinha junto aos irmãos, o corpo tudo incorruptível. Ou seja, nós temos que estar preparados mesmo como noivo do Senhor, para quando Ele vier buscar, nós temos que estar preparados. E a nossa, como falei, o nosso troféu é a chave namorada. Mas, amado, para nós levarmos a palavra de Deus, como temos que ser um atleta bem preparado, um soldado bem preparado, que está com afinco ali, que leva a palavra de Deus como servo do Senhor. Nós temos que levar a palavra de Deus com amor, porque a mensagem da cruz é amor. Nós temos que ser um servo do Senhor orgânico. Nós temos que ser um servo perseverante. Nós temos que ter paz ao levar a palavra de Deus. Nós temos que ter tranquilidade. Nós não podemos nos exaltar. Nós não podemos ultrapassar o tom de voz. Nós temos que sempre dentro da palavra, porque a palavra que nos instrui, a palavra é que nos leva a entender o que tem acontecido ao nosso redor. E a palavra também nos ensina que aqui na carta de Timóteo, nos ensina que Paulo alerta Timóteo a ficar muito atento aos falsos profetas, que deturpam a palavra de Deus a favor do seu bem material, a favor de si próprio. O pastor, na abertura, falou sobre a situação que envolve os pastores de quê? Não sei por que envolve, porque de repente é para essas intenções aí, que querem deturpar a palavra de Deus em favor próprio. Entendeu? Mas nós não, nós temos que estar preparados, nós temos que estar estudando, nós temos, como diz o pastor, nós temos que estar nos alimentando, comendo da palavra, para entender o que é da obra de Deus, o que não é da obra de Deus, o que é o homem apimentando a favor dele a palavra ou não. Porque Deus diz na palavra dele que ai daquele que acrescentar ou tirar. Qualquer que seja um avião, que seja um assento, um tio, não é isso? Ai daquele, e mais a gente vê as pessoas tentando introduzir na palavra de Deus tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que é benefício próprio. Então tem, na palavra de Deus, ela é o cardápio puro, é
o cardápio limpo, aquele que nos alimenta, aquele que nos faz até preparar para a obra, aqueles que nos dá o sustento sadio para ser um servo do Senhor na presença dele. E Paulo escreve no capítulo 3, versículos 6 e 7, olha só aí, irmão. No 1 Timóteo, nós estamos falando, 2 Timóteo, aqui, no capítulo 3, versículo 7, ele está alertando, ele alerta a Timóteo, nós temos que ficar muito atento, ele alerta a Timóteo sobre os falsos profetas, aproveitadores, que entram na casa de mulheres frágeis, mulheres pecadoras, com a intuição de pregar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus, mas para benefício próprio. E nunca que essas mulheres conseguem se alimentar porque elas são pecadoras, então elas acabam caindo nas conversas dos falsos profetas, dos falsos homens que se diz homem de Deus, ou seja, lobo se revestindo de ovelha. E isso é um perigo muito sério. Nós temos que estar atentos. Então, por isso que o pastor, eu sempre falo para o pastor que é o que nos orienta, aquele dele é que vê os ensinamentos da palavra. Sempre, a pastora Maria, a irmã Maria sabe disso, quando ele fala, se eu estiver na rua de carro, a irmã estiver sozinha, eu não dou carona. Se eu for visitar a irmã, se ela estiver em casa sozinha, eu não entro. Não é assim que ele fala? Ou ele leva a esposa, a pastora, ou se o esposo da que for visitar estiver em casa, ele entra. Senão, então é isso aí. Então, é o vigiar, é o aprender na palavra de Deus, que nós temos que ter postura realmente de cristão, verdadeira. Porque é muito triste você confiar numa pessoa e a pessoa aproveitar daqueles momentos para levar vantagem sobre você em vários momentos. E no capítulo mesmo 3, versículo 1 e 2, olha o que Paulo diz, lembrando a Timóteo, lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, olha o que o pastor falou, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Não terão respeito pelo Jesus Cristo. Então, o que a gente vê aí ultimamente? As pessoas desdenhando Jesus Cristo, falam, desrespeitando a religião, porque olha para a gente. Por quê? Porque é daqueles falsos profetas que deturpam a palavra de Deus, que leva a palavra, prega a palavra desleixadamente, sem apego, sem verdade. E acaba as pessoas que estão ouvindo aquilo, ver os exemplos dos homens que se dizem homens de Deus, deturpando, estragando, desmerecendo o verdadeiro Evangelho. Quer dizer, o Evangelho só tem um. Tudo que é isso, tudo que está fora do Evangelho genuíno é anátema, é maldição. Então nós temos que entender isso, irmão. Nós temos que ficar bem atentos. Porque a avarenta é adoração ao dinheiro. Olha o que no 1 Timóteo, no último capítulo de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz sobre o que é avarenta, o que é avareza. Então, é isso aí que acontece, tem acontecido muito, infelizmente, muito no meio, né? No meio cristão. E, irmão, por isso, irmão, naquela escola bíblica que fala sobre o tamanho do céu, também ficou muito marcado. Porque a quantidade é enorme para entrar, mas são poucos que vão embarcar para subir para Jerusalém Celestial. Por isso, que adianta você ter tantos por cento, vamos dizer, do Evangelho num país, se aquele de tantos por cento, mais da metade, faz assim, sem julgamento, mas é o que a gente está vendo, nós temos sentido isso,
é o que mais parece, que Deus condena o julgamento, nós vamos ver lá na frente, mas nós não estamos julgando, nós estamos falando de uma coisa que está dentro da Bíblia, que nos últimos dias, e esses últimos dias está sendo já agora, já está existindo. As pessoas têm culpado a obra de Deus, as pessoas têm feito o Evangelho do jeito que elas querem. Tem pessoas que brigam, pessoas que discutem entre irmãos, pessoas que discutem querendo engrandecer o seu nome, não é assim. Olha o que, voltando à palavra, olha o que Timóteo fala aqui, ó, no capítulo 2 de 2 Timóteo, o 24 ao 26. Ele diz aqui, ó, está aqui na minha frente, aqui, ó, sobre contendas, sobre briga, ele diz, ó, o servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de arrependerem e vir a conhecer a verdade. Irmãos, nós temos que ter sabedoria em lidar com as situações que vêm a nós. Nós temos que ter paz interior, nós temos que ter amor para as pessoas, mesmo independente de quem quer que seja, sem fazer acepção de pessoas, porque a palavra de Deus, misericórdia de Deus, se renova toda manhã, ela é infinita, enquanto a vida é esperança. Olha na cruz, olha o Adão que estava direito, o Eli estava direito, no finalzinho, lembra de mim quando estiver no paraíso? Jesus falou o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, aquela vida foi salva no tocado como no último segundo da prorrogação dele foi salvo. Então, nós temos que tratar todo mundo, porque se nós, como cristãos, se nós, como servos de Deus, nós nos exaltar, nós perdemos o controle, aqueles que estão olhando a gente, qual é o testemunho que nós estamos dando? Qual é o testemunho que nós estamos dando, irmão? Qual é a atitude de servo que Jesus prega? Qual é a atitude? É o amor, é a paciência, é a longanimidade, é o domínio próprio, é a temperança. Então nós temos que ter consciência do que é se manter ali, o que é manter o correto, mas também o que é perder o controle. Nós não podemos. Então é Paulo, o grande pregador, o grande apóstolo dos gentios, que hoje nós temos a palavra de Deus porque veio dele. Pregando. Nós temos a mensagem da Bíblia porque veio dele. Não sou eu, não é a opinião do homem, é da Bíblia. É da Bíblia. Você quer ver o que ele fala no capítulo, no versículo 14 desse mesmo capítulo, ele diz assim, brigar não é bom, pois somente prejudica porque eles estão presentes. Olha o testemunho. Não é bom, briga não vale, discussão, contenda não é para o servo de Deus. Servo de Deus tem que ter paz, organidade, e dentro das situações nós temos que dobrar o joelho, nós temos que pedir a direção da palavra de Deus para que ela, a palavra, possa, ou seja, o Espírito Santo que inspirou, possa estar em nós, nos dando essa visão, nos dando essa verdade mesmo, que é viver em Cristo Jesus. E a verdade, e todos esses que vão citar, que são os falsos profetas, que são os avarentos, que são os caluniadores, que são os ingratos, todos esses terão a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é poderosa. São as duas coisas que Deus mostra o amor, é o amor e a justiça, porque a justiça é o amor de Deus sobre as pessoas. A justiça é o amor de Deus não sendo injusto, não pesando a mão para um lado
porque aquele segue a ele e o outro não segue, não. É a mão dele. E nós temos que ter esse comportamento de homens verdadeiros, amando o nosso próximo, nos direcionando, não sendo que nem esses falsos profetas que têm levado vidas, sendo treva na vida de pessoas que eles poderiam ser luz, sendo treva na vida das pessoas que eles poderiam ser sal naquela vida, direcionando o caminho errado, fazendo discípulo o mesmo ensinamento deles, pregando só aquilo que não leva para a salvação. E Timóteo, e Paulo fala a Timóteo, para o mesmo ensinamento, o mesmo ensinamento que ele está passando para Timóteo passar para os discípulos dele, para fazer homens verdadeiros na presença de Deus. E é assim que nós recebemos, glória a Deus, nessa casa de oração. Nós recebemos ensinamento para levar a palavra de Deus ao nosso próximo com alimento puro, mostrando, fazendo de cada discípulo aqui, como a irmã, como eu, como o irmão que já vem quase preparado, mas a gente sempre tem que estar se alimentando, e como tantos outros. Olha só o que o pastoreal tem sido o Paulo na nossa vida, como tem preparado pessoas para o reino do Senhor. A irmã Maria, eu, o irmão, a irmã Lia, e tantos outros, irmão Giovanni, tantos outros, né? E assim vai crescendo, e assim vai crescendo, e assim vai crescendo, irmão. E não adianta, se você andar errado na presença do Senhor, a justiça dele mostra o que faz, porque lá em 1 Samuel 2, versículo 30, está escrito assim: eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdote. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Ou seja, ele honra aquele que o honra, e aquele que não honra será desonrado, será envelhecido, como diz na outra versão. Você será deixado de lado. Ele está falando da família de Eli, está falando de Eli, de Ofni e Finéias, porque no passado é na história de Levi, está do 27 em diante, aí no capítulo 2 de 1 Samuel, falando que era lá da tribo de Levi, que o sumo sacerdote Arão, de lá para cá, todos eles, era essa que ia herdar os sacerdotes. Mas por ter usado a casa de Deus para aquilo que não deve, mexer naquilo que era de Deus para bel prazer, é o que foi. E um líder que não educa as suas ovelhas, um líder que não educa os seus filhos, vai junto com ele. Todos eles morreram. Porque, irmão, a palavra de Deus, a justiça de Deus é linda, ele é a balança aqui. Vou repetir, como já falei, ele é a balança. Aqui é a mão de Deus, aqui é a nossa vida. Aqui é a mão de Deus, a justiça de Deus. Você planta e você colhe na medida certa. A justiça de Deus te dá aquilo. É por isso que João 3,16 diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que levou teu filho dizendo, para todo aquele que nele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você tem a vida e crê em Jesus Cristo, você começa a andar nos passos dele. Quando você começa a andar nos passos dele, você começa a plantar na terra do Espírito. Então você vai receber na terra do Espírito. Quando você não tem Deus, ou quando você usa do meio do Evangelho para fazer o melhor para você, você vai ter a mesma mão de Deus, vai ter na mesma medida. Deus, ele não é injusto, ele não vai te dar um milímetro de grama a mais, uma gramazinha a mais, nem a favor daquele que prega o bem, nem a favor que planta o bem, que planta o mal. Ele dá, porque, meu irmão, em Jeremias 17:10 diz assim: eu, o Senhor, examino os pensamentos, eu ponho à prova os corações,
Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver. Cada pessoa, sem distinção. De acordo com o que ela faz. Trata, ele dá. De acordo com o que ela faz, balança. É de acordo com o que ela faz. E em Gálatas 6, versículo 7 e 8 é o que bate com a justiça de Deus poderosamente. Foi aquele que acabou de falar. Não se engane. Ninguém zomba de Deus. Ai desses falsos profetas. Olha o que aconteceu com Eli. Olha o que aconteceu com Acã. Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Olha o que aconteceu com Judas. Não briga com Deus, não. Não briga com Deus, não, porque a justiça dele é poderosa. Ela não falha. Ela é justa mesmo. Ela te dá na medida. Se você quiser. Se você continuar plantando no terreno da carne, você vai só colher coisas da carne, do mundo. Se você plantar no terreno do Espírito, você vai colher no terreno espiritual, ou seja, você vai colher a vida eterna. E é assim que é a justiça de Deus. E não, então, nós não podemos brincar com Deus. A palavra de Deus está aqui para ensinar. A palavra de Deus está nos direcionando. E Paulo que estava falando o tempo todo para Timóteo, mostrando os códigos, mostrando o caminho a seguir, para ele se manter na presença do Senhor, para ele seguir os passos que Paulo seguia, né? Pregando o Evangelho, falando do amor de Deus e ficar atento às coisas que estavam acontecendo naquele tempo, como acontece nesse tempo hoje, porque a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela é super atual, ela é a notícia de hoje mesmo, é incrível. Está lá atrás, foi lá no tempo de Noé, brincaram com Deus, viu Noé o único justo, renovou a criação, renovou a população através da família de Noé. Queria acabar lá, foi com Moisés, Moisés, Deus acalmou, queria acabar o povo hebreu, né? Mas acabou, porque os erros, você pode depois passar a servir a Cristo também, verdadeiramente, a sua vida vai ter paz, vai ter paz, mas as sementes lançadas, enquanto não acabar aquela colheita, nós vamos continuar colhendo pelos erros, pela justiça tem que ser mantida, não é? Então, nós temos que levar a palavra de Deus poderosamente, nós temos que aprender, nós temos que nos alimentar, nós temos que receber esse ensinamento, nós temos que receber aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então nós temos aqui, nos alimentar primeiro diariamente a palavra de Deus. E o ensinar, vamos ver agora, vamos falar de algumas partes daquilo que nós vemos no início, no 16, que é ensinar, que é redarguir, né? No caso, que é repreender, que é condenar, que é instruir e que é corrigir. Vamos ver o que diz o Salmo 25:4 sobre ensinar. Olha, o pastor falou de Davi. Olha Davi aqui. E Paulo não cansa de ensinar a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim: o ensinamento verdadeiro é que deve ser crido e aceito de todo o coração é este. O ensinamento deve ser crido e aceito. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais dos quais eu sou o pior. Olha ele se posicionando como pecador. Então, como é que nós vamos julgar as pessoas? Como é que nós vamos discutir com as pessoas? Como é que nós vamos nos alterar? Nós temos que levar mansidão, nós temos que levar amor, porque Paulo, por que ele fala que é um dos piores? Porque ele lutava, ele era contra o povo do Evangelho, era contra os filhos de Jesus Cristo. Aí, irmão, olha o que Salmo 25:4 diz assim. O Davi falando com o Senhor, isso é bom, isso é maravilhoso, nós temos que nos derramar perante o Senhor, nós temos que pedir isso a Ele todos os dias. Senhor, ensina-me os teus caminhos, faz com que eu os conheça bem. Olha a humildade de Davi, o rei, o homem mais poderoso daquele tempo na terra. Olha a humildade.
Existe tanta prepotência no nosso meio hoje, infelizmente, existe tanta arrogância, tanto eu. E isso não é de Deus, isso não é caminhar nos passos de Jesus. Isso aí não está sendo direcionado pela palavra de Deus, não. Esse não é o ensinamento verdadeiro, não. E no Salmo 27, 11 diz assim, Davi também, ó Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, e guia-me por caminho seguro, pois os meus inimigos são muitos. E como são nos dias de hoje também, os inimigos contra o Evangelho. O que a gente vê nesse mundo jogando contra a palavra de Deus, contra a palavra de Deus, querendo fechar a igreja, querendo acabar com a palavra de Deus, mas não acaba. Porque Paulo também diz, na carta a Timóteo aqui, que os homens acabam, mas a palavra de Deus é eterna, ela continua. A palavra de Deus, os homens vão acabando, as vidas vão terminando, mas a palavra de Deus, ela vai continuando, ela vai ser pregada de qualquer jeito. Não adianta jogar contra o Evangelho, não adianta jogar contra a igreja, porque a igreja é renovada, e ela é renovada direto, ela é renovada. Enquanto Jesus não voltar para julgar, ela vai estar sendo renovada. Então, olha a humildade. Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Aleluia. Aleluia. Nem sempre o que a gente acha, nem sempre a vontade de Deus para nós naquele momento é bom. Porque às vezes Ele tira alguém da sua vida. Às vezes Ele tira um emprego da sua vida. Às vezes Ele te leva para um deserto, ou você vai para um deserto de acordo com o que você tem colocado no seu caminho para ensinamento. Mas nós temos que aqui, de joelho segue, Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Faça a tua vontade. É o que nós temos que orar ao Senhor. Nós podemos conversar com Deus de todas as maneiras, mas no final nós temos que falar, Senhor, mas seja feita a tua vontade, como Jesus Cristo fez na mensagem da cruz. Seja feita a tua vontade. E no Provérbio 40, versículo 10 e 11, diz assim, escute, meu filho, o que eu estou dizendo. Escute, meu filho, o que eu estou dizendo. E você terá uma vida longa. Os ensinamentos. O grande sábio, Salomão, a palavra de Deus falando para a gente escutar o que vem na obra de Deus, para a gente escutar os pregadores daquele que está aqui. Por isso que nós temos que aprender cada vez mais a palavra de Deus, porque para poder, quando ouvir, saber se aquilo está saindo daqui ou não. Ficar atento à pregação de todos, para saber se está saindo da palavra de Deus ou se está saindo da opinião própria do homem. Então nós temos que ficar muito atentos. E no 11 diz assim, no Provérbio 49, eu tenho ensinado o caminho da sabedoria, a maneira certa de viver. Ensinamento é onde? O caminho certo. Eu lembro muito bem quando eu aceitei Jesus Cristo. Eu passei pelas águas, a pastora Maria chegou para mim, irmão, você já viu a Bíblia? Eu já vi a Bíblia uma vez e estava lendo de novo. Ela falou para mim, irmão, li Provérbios. Provérbio é tanto ensinamento. Provérbio, ele te ensina o caminho. Ele te ensina o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele te ensina o que o certo, o Senhor pode fazer, o que não pode fazer. Ele te ensina, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer assim, vai acontecer dessa maneira. É um ensinamento perfeito, Provérbio. Por isso que ele fala, por isso que Provérbio fala em 4:23, diante de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele sai toda essa vida. Guarda o amor de Cristo no coração. Faça isso aqui
ser a morada real do Espírito Santo. E Marcos 8, isso ensinando. Jesus começou a ensinar os 8:31. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá que sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes, pelos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto por 3 dias, depois ressuscitará. Foi quem que entregou Jesus Cristo? Foi quem que determinou Jesus pelo Barrabás? Os próprios do povo dele, os próprios judeus. Infelizmente. E hoje nós temos pisado muito nos próprios cristãos. Infelizmente. Por causa de quê? Dos maus profetas, falso profeta falso, por falta dos avarentos, por eles, e aí generaliza tudo. O verdadeiro cristão acaba entrando, infelizmente, mas só que Deus está lá de cima. Deus está lá de cima, como diz o Salmo 33, do 13 e do 14. Simplificando, ele da sua morada, contempla, está de olho em todos os olhos da terra, todos os moradores. Então, do olhar do Senhor, ninguém escapa, não. O homem pode enganar a Vanderlei, pode enganar a pastor Ariel, pode enganar o irmão Maio, pode enganar a irmã Celi, pode enganar a irmã Maria, os irmãos. E nos engana, porque nós não somos onipresentes. Nos engana, porque nós não somos oniscientes. Não nos engana, porque nós não somos onipotentes. Nós, o Deus Todo-Poderoso, tudo pode, tudo vê, tudo sabe. E está em todo lugar no momento. Então, nós temos que ser verdadeiros na presença do Senhor. Nós temos que andar dentro da palavra de Deus e ser hoje aquele que leva a palavra de Deus verdadeira. Porque em Atos 5:42 diz assim: e todos os dias no pátio do templo, de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar boa notícia a respeito de Jesus Cristo, o Messias. Eles quem? Os apóstolos que estavam presos, lá no tribunal lá, o Sinédrio doido para matar eles, que estavam pregando a palavra de Deus, que eles aqui já tinham se convertido verdadeiramente, que ele Pentecostes desceu e eles eram verdadeiros, então falavam de Cristo mesmo. Aí levaram, tentaram e chamaram Gamaliel, aquele que Paulo andava juntinho com ele mesmo. Perguntou aí, Gamaliel falou, lembra? Aí fala de Deus, se não me engano, outros irmãos, lembra deles? E outra coisa, pode deixar, deixa ele, porque se for de quem ele não está falando, vai ficar, ninguém vai tirar, ninguém vai acabar. Ou seja, quando é de Cristo, nada derruba, nada compra. A igreja é de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, então pode vir mundano que for querendo tirar, querendo esconder, querendo acabar com o evangelho, mas não vai acabar, porque Deus vai sustentar. Essa aqui, os homens acabam, falou, como Paulo diz aqui, os homens acabam, mas a palavra, a verdade, vai continuar, ela vai continuar sendo pregada. E nós temos que entender, nós temos que ser esse pregador da palavra de Deus verdadeiro, sem medo, nos mostrando que nós somos cristãos, sim, nos mostrando que nós somos aquele valente do Senhor mesmo. Nós mostrando que quando a gente vem para a escola bíblica, nós viemos para aprender. Quando nós viemos para ouvir a palavra de Deus através das pregações, nós viemos para aprender. Quando nós ouvimos o louvor, nós aprendemos, porque o louvor fala da palavra de Deus. Que se o louvor não falar da palavra de Deus, não é louvor que edifica. Então tem que edificar aqui, tem que edificar, irmão. Agora, condenar, ou seja, repreender, vamos ser rapidinho, condenar e repreender. E Romanos 2:1 diz assim: meu amigo, não importa quem você seja, olha só, não importa qual o seu grau de estudo, qual a sua posição social, não importa. Você não tem desculpa quando julgas, mas faz as mesmas coisas que eles fazem. Você está condenando a você mesmo. Quando você julga, você está se condenando. Porque a
que na medida que julga será julgado. É a colheita, você vai colher o que você plantou. É a mão de Deus de um lado, a justiça dele e o que você tem feito. Não adianta, julga para você ver. E em João 8, 10, 11 diz assim: então endireitou o corpo e disse, Jesus: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para te condenar? Ninguém, Senhor. Respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não te condeno. Não, pois eu também não condeno você. Vai e não peques mais. Ou seja, Jesus, quem é nós para condenar o outro? Uma coisa é você falar da palavra de Deus, uma coisa é você falar o que está escrito aqui. Outra coisa é você condenar que o irmão está andando desse jeito, está andando daquele jeito. Outra coisa é você condenar isso e aquilo, para não falar que não gosto de falar de política, mas condenar isso aqui. Mas nós temos uma certeza do que é certo e errado. Nós não podemos esconder isso da gente. Então, se nós não escondermos do que é certo e errado, nós não estamos aprendendo na palavra de Deus. A palavra de Deus ensina, a palavra de Deus condena. E Lucas 6,37 diz assim: não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Olha só, não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês, não condenará vocês. Perdoe os outros, e Deus vos perdoará a vós. Esse final aqui me toca muito. Perdoe os outros, e Deus perdoará vocês. Se eu fosse guardar mágoa, esse coração ficava explodindo de dor. Mas graças a Deus, não tem nada nenhum, porque eu sei o que é amar o próximo como a mim mesmo. Eu sei o que é tentar ser luz e sal da vida das pessoas, porque eu gosto que as pessoas sejam sal e luz na minha vida. Está lá, ó, sal e luz na minha vida. E eu tento ser o máximo de ser sal e luz na vida dela, como de todos que estão ao meu redor, que conhecem no meu serviço, na minha casa, na igreja, quem me conhece, em todo mundo. Nós temos que ser sal e luz na vida das pessoas. Nós temos que levar o melhor das pessoas. Nós não podemos estar condenando, porque depois, em Mateus 6, no capítulo 6, quando o Senhor ensina o Pai Nosso, depois do Pai Nosso, ele diz amém, acho que é no 14 que fala assim: vós, irmãos, se não perdoares a ofensa dos seus irmãos, o meu Pai que está no céu não vos perdoará. Isso quer dizer o quê? Ele saberia o quê? Se Deus nos perdoa, nós vamos para onde? Eu tenho que estar muito atento à palavra de Deus. São detalhes, irmãos, que você fica guardando no seu coração mágoa. Você fica dizendo que você nasceu assim e será sempre assim e não vai perdoar aquele que te feriu, aquele que te magoou em certo momento. Você está jogando contra você mesmo. Você está tirando você a oportunidade de ser salvo. Você está tirando a oportunidade de andar nos caminhos do Senhor. Porque se o Senhor não te perdoar, quem vai te perdoar? Não adianta. Então você tem que ter um coração perdoador, meus irmãos. Tem que ser um coração perdoador. E Deus corrige também, como diz na palavra dele. Jó 5,17 diz: feliz é aquele a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Aleluia. Meus amados, acabei de falar anteriormente sobre em certo momento você está passando por uma situação, de repente você está sendo corrigido. Você está sendo corrigido e você não está percebendo isso. Você tem que perceber a mão de Deus sobre a sua vida, te dando ou te ensinando, prosperando a sua vida ou preparando o prosperar. Nós temos que aprender que alguma coisa está passando na nossa vida é para aprendizado. Porque a vontade de Deus é que ninguém sofra. A vontade de Deus é que ninguém passe no deserto, mas se passa é para aprender. O deserto de nós foi lá atrás, que nós éramos do mundo. E nós vamos, depois de aceitar Jesus Cristo, levantar a mão, descer a água e subir como uma nova criatura, como um novo ser, nascendo de novo, vão voltar para as coisas erradas.
ficar brincando com a palavra de Deus, achando que está enganando o homem, achando que está levando vantagem sobre os homens. Não está, não. Está procurando a sua própria, como que a sua própria sepultura, porque para os errados, a sepultura é eterna, que é lá no fogo ardente lá. Agora, para nós que sabemos que é, graças a Deus, perdoar, sabemos que é andar no caminho do Senhor e nos tentamos cada vez mais estar propício a aprender e a andar no caminho do Senhor, reconhecendo que sem Deus nós não somos nada. Se Ele não segurar nas nossas mãos, a gente não consegue dar um passo sequer à frente, porque nós não vamos ter direção. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós somos dependentes dEle, quando nós reconhecemos a necessidade dEle na nossa vida, Salmo 91 já diz: mil cairão ao nosso lado e 10 mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós não seremos atingidos, irmão, porque na estrada do Senhor, do caminho do Senhor, não há tristeza. Do caminho do Senhor, não há pedra de tropeço. A pedra de tropeço fica de lado, porque no caminho do Senhor Ele está indo na nossa frente, retirando. Então, amado, como o livro de Provérbios é o livro poderoso, no 3,12 diz assim: porque o Senhor corrige quem Ele ama. Antes eu falei em Jó 5,17: feliz é aquele que a Deus corrige, por isso não despreze o castigo de Deus, Todo-Poderoso. Agora Provérbios 3,12: porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como o pai corrige o filho a quem Ele quer bem. O pai que ama seu filho, corrige o filho, bota na direção. Por quê? Porque ama, porque quer o melhor. E Deus faz para a gente quando Ele está nos colocando no caminho. É porque Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Às vezes nós que saímos, mas Ele quer o melhor para nós. E Provérbios 19,18 diz assim: corrija os seus filhos enquanto ele tem idade, para aprender, mas não os mate de pancada. A palavra de Deus diz da varinha, né? Mas estaria uma pessoa ali, ó, que quem conhece os filhos dela sabe, os filhos obedientes, sabe o filho que ama a mãe, sabe os filhos honestos, mas se fala para ela sobre as palmadas, entristece ela, porque ela sempre procura os filhos com uma conversa, com a direção, mas também, ó, corrigir os filhos quando tinha que corrigir, como também me corrige hoje, por isso se considera o filho dela, graças a Deus por isso, me corrige, e nós temos que ser humildes, porque Deus, assim como nós não desprezar o castigo do Senhor, a correção do Senhor, o Senhor usa as pessoas para nos corrigir também, nos ensinar, entendeu? E Provérbios 19,25 diz assim: os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam a lição de humildade. Quem é sábio aprende como é corrigido. Isso aí que é sabedoria. Quando você está sendo corrigido, se você for humilde, aí isso vai te mostrar a sua sabedoria que você quer. Você sabe que você está no caminho errado, então alguém está te corrigindo porque quer o melhor para você. Alguém te corrige quando o pastor chama a gente para falar alguma coisa que talvez a gente acha que está certo, mas ele dentro da palavra vai nos direcionando. Ele está nos corrigindo para quê? Porque Ele quer o nosso bem. Assim é o Pai quando corrige o Filho, assim é o nosso Deus quando nos direciona. E tem o instruir. 1 Coríntios 4,6 diz assim sobre a instrução, sobre o instruir: meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições. Paulo falando aos Coríntios, à igreja de Coríntios: meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essas lições a mim mesmo e a Paulo, que é o companheiro dele também. Usei nós dois como exemplo, para que o que vocês aprendam, para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado.
respeitaram. Tá? Eles se colocaram como exemplo para nós aprendermos de pai. Obedeça ao que está escrito. Licença aí. Então, obedeça ao que está escrito. Não deve orgulhar, não deve ser orgulhado de uma pessoa e desprezar outra. Não deve obedecer o que está escrito. O que diz a palavra de Deus? Não fazer acepção de pessoas. Tratar todo mundo de igual modo. É o que está dizendo. É o que está dizendo aqui. Colossenses 3,16 diz assim: que a mensagem de Cristo com toda a riqueza viva no misericórdia, que a mensagem de Cristo com toda a riqueza viva no coração de vocês. Ensinem uns aos outros com sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louve a Deus com gratidão no coração. O pastor falou sobre louvar, sobre os hinos, os salmos. Meus irmãos, e para fechar, a palavra de Deus em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e corta mais do que qualquer espada afiada. Corta mais do que a espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do corações. A palavra de Deus é poderosa. Ela não falha. Se você quer o alimento perfeito, se você quer ser instruído, se você quer ser direcionado, se você quer ser corrigido, se você quer aprender o que Deus condena, é aqui que nós temos que nos alimentar. É o que foi lido. Ela é totalmente inspirada pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo está em nós, fazendo morada em nós, porque aquele que anda na presença do Senhor, o Espírito Santo vai morar. E quando vai morar, quando nós começamos a ler a palavra, nós começamos a ser instruídos, nós começamos a ser direcionados, e nós ficamos, misericórdia, nós ficamos com a garganta inflamada a semana todinha, só Deus. Terceira pregação também, que eu fico com a garganta inflamada antes de começar a pregar. É incrível, mas está repreendido o inimigo em nome de Jesus, que a palavra de Deus vai ser pregada sempre, se Deus me permitir ser usado por Ele. Então, para nós sermos prontamente preparados para a boa obra, nós temos que nos derramar diante do Senhor. Nós temos que clamar ao Pai pela presença dele em nossa vida, para que nós possamos sim ser um atleta do Senhor, nós possamos ser um soldado em prol do reino do Senhor, nós possamos sim levar a palavra de Deus com sabedoria, alcançar as vidas com amor, com carinho, atender aqueles que precisam de nós, ser sal e luz na vida das pessoas, que só tem um lugar para a gente aprender a ser isso. Primeiramente é você estudar a palavra de Deus. Primeiramente, o primeiro passo nosso, irmãos, se você quer ser esse sal, essa luz na vida, na sua vida principalmente, na vida da sua família, na vida daquele que vem a ti. Se você quer, como Timóteo, um pregador da palavra, como Deus tem me colocado, que leva a palavra, como tantos outros que sobem nesse culto aqui, porque esse culto se torna santo quando os filhos de Deus que tem o Espírito Santo vem aqui, aí se torna santo. Então, se você quer sentir esse amor de Cristo na sua vida, se você quer sentir o poder das mãos de Deus sobre a sua vida, te dando aquilo que você planta, te dando paz, te dando harmonia,
te dando discernimento, te dando amor no seu coração, colocando em você o desejo de perdoar aquele que te magoou um dia. Só tem uma maneira, irmão. Coloca a mão no seu coração agora e aceita Jesus Cristo como único Senhor e suficiente da Salvador da sua vida, reconhecendo nele o único caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, que Deus nos abençoe. Essa foi a palavra que Deus me deu e eu sou muito grato a Ele. E vamos orar em nome de Jesus Cristo, irmão. Deus querido, Deus amado, Pai eterno, Salvador, santo, glorioso é o Senhor, Paizinho. Eis-me aqui mais uma vez, Pai, te agradecendo, querido Deus, amado Pai, por esta noite que tudo foi feito, meu Deus, nesta casa de oração, restaurando o tempo, Pai. Casa de oração que nós temos nos alimentado a Tua palavra, casa de oração que nós somos instruídos, Pai, que nós somos corrigidos, Pai, que nós somos repreendidos, Pai, que nós somos ensinados, Pai, para que nós possamos sim, Pai, levar a Tua palavra ao nosso próximo como homens preparados, Pai, como homens verdadeiros do Teu reino, Senhor, como servo verdadeiro, Pai. Então, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa, Pai, tocar nesses corações que porventura ouvirem essa palavra, Senhor, que o Senhor possa colocar a Tua mão poderosa sobre a nossa vida, nos sustentando por onde quer que nós formos, Pai. Então, meu Deus amado, Pai, no nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor nos trouxe, Pai, nos leva na Sua casa, para estar nossas casas, debaixo da Tua contente mão, Pai, mão de Pai cuidadoso, Pai misericordioso, Pai gracioso, Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia possa estar em nossas vidas, a todos os momentos, Pai, nos ensinando, Pai, a dar um passo, Pai, de cada vez na Tua presença, Senhor. Pai, segura em nossas mãos, Pai, nos ensina, Senhor. Fala o nosso tempo, filhos meus, não temas, não te assombres, porque eu sou o Teu Deus, Pai, eu te sustento, te fortaleço com a destra da minha justiça, Pai. Então, Pai querido, eu te agradeço por essa palavra e desde já, Pai, Tu és maravilhoso, Pai. Que nós possamos chegar na nossa casa, dobrar o nosso joelho e dizer para Ti, como diz a Tua palavra, em paz deitaremos e dormiremos, porque só Tu, Senhor, nos faz habitar em segurança, aleluia. Glória a Deus, Deus amado. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Que a graça de Deus, que o amor do Filho e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com a amada igreja até a volta de Jesus, que todos digam amém. Por favor, pedir a mãe, a Marilda, que